Toda cruz, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor, quem está em pé, olha essa gente, pastor. Pai amado Deus querido, em nome de Jesus, mais uma vez, colocando na tua presença. Te agradeço por tudo que você faz. Toma tudo, meu Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Deus, nesse momento, começando a sua escola bíblica dominical, pegamos o pastor Diego nas tuas mãos. Abençoa a vida do teu filho, abre o entendimento dele nessa noite. E Pai, que nós possamos aprender a tua palavra nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Exatamente. Uma aula passada, nós tivemos uma passada e não conseguimos terminar. O tema da aula veio aqui todos anotaram, que é quem é Jesus. Nós vamos entrar numa série de mensagens onde nós já falamos sobre quem é o Messias e nós vamos entender agora quem é Jesus e depois nós vamos entender quem é Cristo. Ao meu modo de ver, a igreja do século XXI ela tem falado muito pouco de Jesus Cristo. Não que os demais profetas das Escrituras, não que os demais que ali estão nas Escrituras não são importantes. Mas o autor e consumador da minha e da tua fé é esse, Jesus Cristo de Nazaré. Então é de suma importância nós conhecermos quem é Jesus para que venhamos ter um relacionamento com Jesus, para que possamos buscar uma profundidade sobre quem é Jesus. Aquele que nós depositamos a nossa esperança, daquele que nós depositamos a nossa fé, aquele a qual nós largamos tudo para poder seguir a Ele. Então nós vamos aqui começar a entender e a compreender um pouco mais sobre quem é Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá, abra comigo no livro de Marcos, capítulo número 1, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 1, verso 1. Livro de Marcos, capítulo número 1, também de verso 1. Quem achou pode ler? Isso. Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de vós, o qual preparará. Então, eis que envio o meu mensageiro adiante de vós, de você, o qual preparará o seu caminho. Vamos lá, mais uma vez. Vai, um pouquinho mais alto, por favor. Ah, não, é porque é só isso. É porque a minha Bíblia é diferente, essa é nova. Ela usa isso, a gente tá pequenininho. Vamos lá. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós vimos aqui que o Evangelho marcano, ele inicia nos dando uma informação privilegiada, nos dando uma narrativa de que as personagens humanas do Evangelho de Marcos, eles não têm. Qual é essa informação a qual o Evangelho marcano, o autor marcano, ele vai nos dar? Qual é essa informação privilegiada a qual ele vai nos citar? Qual é? Alguém lembra o que é? Jesus. Marcos vai. Ela fala sobre Jesus. Oi? A vida de Jesus. Esse era o Jesus. Não, não é. Sobre Jesus, alguma coisa sobre Jesus. Não, ele é a Bíblia que é o de Deus. É. Então vamos lá. A informação privilegiada com as narrativas humanas do Evangelho de Marcos, elas não sabem, elas não têm, é que Jesus é o Cristo. Então a revelação e a mensagem privilegiada com o livro de Marcos, do Evangelho marcano, ela vai nos trazer, e as narrativas humanas, os personagens na narrativa humana de Marcos, eles não têm a consciência de que Jesus é o Cristo. Então vamos lá. As personagens humanas não sabem que ele é Jesus, que Jesus é o Cristo. Cristo, no grego, no hebraico, qual é? Quem lembra? Cristo no grego, no hebraico,
Isso no grego, no hebraico, Messias é o nome da escrito, ou ungido. Nós vamos ver que as personagens não sabem que Jesus é o Messias, e tão pouco elas sabem que Jesus é o Filho de Deus. Quais informações privilegiadas o Evangelho de Marcos ela já nos traz? Então aqui nós vamos ver que o Messias, o Filho de Deus. Então elas não sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o Evangelho de Marcos ela nos traz essa informação. Já abre esse parênteses para nós, para que nós possamos entender. Então a informação privilegiada, a qual o Evangelho marcando, ela vai nos trazer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até que nós estamos entendendo? Nós vamos ver que Jesus, dentro da narrativa marcando, ele vai fazer uma viagem. E quando ele faz essa viagem da Galileia para Jerusalém, ele vai entrar dentro do santuário de Deus, ele vai entrar dentro do templo de Deus. E quando ele chega lá dentro do templo de Deus, o que ele faz? Quem lembra o que ele faz? Quando Jesus sai da Galileia e ele vai para Jerusalém, ele chega dentro do templo, do santuário de Deus. O que ele faz quando ele chega dentro do templo? Oi? Não entendi. Vai passar a leitura para todos, né? Não. Qual é? Ele analisa o que está acontecendo. Exatamente. É onde ele quebra tudo, né? Não. Primeiro ele vai, Ele analisa, analisa, pede orientação a Deus, pede orientação ao Pai. No outro dia, ele volta para purificar o templo. Né? E o que nós aprendemos com essa lição com Jesus? Que a gente não pode agir na emoção, na hora, no momento. Analisa-se, depois você volta e resolve. E que tudo precisa ser o direcionamento do Pai. Porque todas as vezes que Jesus vai fazer algo, nós nunca vamos ver Jesus tomando um posicionamento ou tomando uma autoridade que não seja diante daquilo que o Pai ordenou para que ele viesse fazer. Então Jesus ele nos traz um ensinamento que, mediante a tudo que nós viemos fazer como cristão, nós precisamos ter a autoridade de Deus, nós precisamos ter ali o aval de Deus para que nós possamos fazer, porque já não somos mais que controlamos a nossa vida, mas é o Cristo, Jesus Cristo que controla a nossa vida. Nossa vida corporal pertence ao Pai e é o Pai que ele vai cuidar de tudo aquilo que nós vamos fazer. Pastor Flávio, se o Senhor colocar um projeto no teu coração e você não destinar a Deus, o Senhor como cristão líder dessa igreja, você acha qual é a possibilidade desse processo, desse projeto dar certo com eficácia? como líder da Santa Deus é mais provável que não. É mais provável, porque o negócio não é como começa, é como termina. Se começar bem, termina bem. Agora, se não começa sobre a orientação do céu para nossas vidas, certamente vai dar errado. Porque tudo aquilo que nós vivemos ou que nós viemos viver já está escrito. Então nós precisamos se alinhar com o céu para que planos, projetos de Deus, ele possa se reverberar sobre as nossas vidas. Mas não sobre aquilo que nós queremos, Luiz, mas sobre aquilo que Deus escreveu para que nós viéssemos viver. Então, quando a gente se alinhamos com o céu, nós vivemos aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Porque de nós não pode vir nada. Né? Nada podeis fazer se não for de Deus. Né? Então nós vamos ver aqui, que dentro, ele chega em Jerusalém, ele entra dentro do templo, e ali ele vai observar, primeiramente, ele dorme fora do templo, e depois ele vai voltar para o quê? Para purificar o templo. Livro de Marcos, capítulo de 11, verso 15. Marcos, capítulo de 11, a partir do verso 15. Diz assim, olha, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pão. As cadeiras dos que vendiam pão. Então nós vamos ver, primeiramente, Jesus, ele vai buscar o direcionamento do Pai.
Depois ele entra para poder purificar o templo. E como? Pegando aquilo que estava errado e colocando as coisas no seu devido lugar. E por quê? Que agora Jesus vai entrar dentro desse templo, vai fazer o que fez, pastor Adriano, e não vai ser morto. Por que ele vai fazer isso? Porque diante da autoridade de todos que estavam ali, certamente se fosse uma pessoa comum, se fosse eu e você, certamente nós estaríamos mortos, porque naquela época havia uma milícia, ou seja, a polícia que nós temos hoje havia naquele lugar. Então, certamente Jesus seria preso e seria morto. Iria para julgamento e seria morto. Mas por quê? Que não conseguiram? Porque ali era a casa de adoração, casa do meu pai. Então, esse é o motivo ao qual ele entrou para purificar o templo. Mas a pergunta é, por que não prenderam e nem levaram à morte Jesus? Não sei. Sabe? O senhor falou. Falei. Falou? Por causa daquele de direção a Deus. Aham. Entendeu? Porque ele não Ele era fez tudo debaixo da direção de Deus. comum. É. E tudo que ele fez era debaixo da direção de Deus. Portanto, que agora Nicodemos vai ter, o mestre vai dizer, ninguém pode fazer essas coisas se não tiver a aprovação de Deus. Então Nicodemos ele percebeu que aquele que estava ali não era só mais um dos sacerdotes, não era só mais um dos profetas, mas aquele que estava ali era um homem diferenciado. Então nós vamos ver aqui que diante da narrativa marcando, nós vamos ver que vai nos mostrar qual é a opinião de Herodes sobre quem é Jesus. Quem lembra qual é a opinião de Herodes sobre quem é Jesus? Qual é a opinião de Herodes sobre quem é Jesus? Alguém lembra? Cristo encarnado. Quem? João Batista. Cristo encarnado. João Batista. João Batista. João Batista, esse aí. Na opinião de Herodes, Jesus é João Batista. Alguns peculiares que era Elias, É. outros peculiares que era algum profeta muito poderoso. Ele falou assim. Aí ele depois especulou, falou, será que é João Batista? Encarnado? Preciso conhecer ele. Por que eles pensaram que era João Batista ou pensaram que era um dos profetas? Porque eles haviam de vir. Assim como nós vemos na aula sobre quem é o Messias, Elias havia de vir, Moisés havia de vir. Então eles pensavam que poderia ser algum dos profetas que haviam ali ressuscitado. Mas a opinião de Herodes sobre quem era Jesus, a reencarnação de quem? De João o Batista. Até que nós estamos conseguindo entender? Amém. Então vamos lá. Ele vai nos mostrar a opinião de Herodes sobre quem é Jesus. É muito importante para que nós possamos saber essa opinião sobre quem é Herodes. Abra comigo também, aqui no livro de Lucas, capítulo 9, verso 17. Lucas, capítulo 9, verso 17. Acha aí, valeu. Lucas, capítulo 9, verso de número 7. E desceu uma. Aí o nome deve valer. Vamos, Vamos, Davi, opa. Certo. Isso. Olha lá. Chegaram ao governador o Jesus
capítulo e versículo qual é? Versículo 9:7. 9:7. Lucas capítulo 9, verso 7. Lucas 9:7. Isso. Então, chega a informação, Herodes. Um homem está batizando, o homem, pessoas estão aceitando, pessoas estão se convertendo, e chega essa informação. E quando chega essa informação, Herodes, ele se espanta. Calma aí, pô. Já não mandei decolar João Batista? Então ele acha que Jesus ele é a reencarnação ou a ressurreição de João Batista. Então vamos lá. Isso aqui vocês vão saber. Vamos lá. Essa aula é mais para a gente perguntar. Passamos já na semana passada e agora a segunda aula é sempre de pergunta. Né? Vamos lá. Qual é o ápice da cristologia que nós vimos na aula passada? O ápice da cristologia. Que base? O máximo. A base? A base da cristologia? Isso. A confissão de? Pecado. Não. A confissão de? O nervosinho que tinha na Bíblia aí, quer? Tiro. Hã? A confissão de Pedro. Ah, sim. Então vamos lá. Mateus 16, 13 ao 20. É a verdade. O anjo de Pedro foi revelado no céu e Jesus foi no céu. É o quê? Atos. O ápice da cristologia. Mateus capítulo 16, verso 13 ao 20. Pode ler. Vamos lá. Cada um deu um. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem? Vamos lá. Matou. E eles disseram, um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. 17. 13, 17. 16, 17. Olhou. 17. Olha lá, 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vamos lá, 18 até o 20. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Qual é a estratégia de Jesus nessa última palavra? Não falar nada para ninguém. Está quietinho. Usar a psicologia reversa. Quando você pede para alguém não falar nada, certamente essa pessoa vai voltar aquilo que você pediu para que ela não viesse a falar. Luiz, não fala como eu falei do pastor Ian. Aí vai embora. Aí quando tiver. Pastor Ian, vou contar para o senhor. Não pode falar não. Então Jesus ele usa a psicologia reversa. É quando você pede para alguém não falar nada e essa pessoa certamente ela vai contar aquilo que você pediu para que não viesse falar. Portanto, que agora no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas vai estar falando sobre as mesmas coisas. Se a gente leu aqui agora no livro de Mateus, capítulo 16, verso 13 até o 20, se a gente ler no Marcos, capítulo 8, verso 27 ao 30, e Lucas,
do capítulo 9, do 18 ao 20, vai estar falando a mesma coisa, sobre a confissão de Pedro. Então, o que não era para ser falado aqui em Mateus, se reverberou. Por quê? Jesus usava a psicologia reversa. Aquilo que não era para ser falado, ele vai dizer, não conte. E as pessoas iam lá e contavam aquilo que precisa ser falado. Então, até que nós estamos entendendo? Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos a opinião de Herodes sobre quem é Jesus. Nós temos a confissão de Pedro. E nós temos a declaração do centurião sobre quem é Jesus. E nós temos aqui, nós temos a indagação do sumo sacerdote para Jesus sobre quem ele é. E quando o sumo sacerdote ele vai indagar Jesus sobre quem ele é, quem é que lembra o que Jesus vai dizer para ele? Alguém lembra o que Jesus vai dizer? Aquilo que nós acabamos de ver agora, sobre a informação privilegiada que o Evangelho marcando vai nos dar. O que ele vai dizer para o sumo sacerdote quando ele é indagado sobre quem ele é? O que nós vemos agora? No início tal, Jesus, ele é indagado. Então nós temos ali a opinião de Herodes, nós temos a confissão de Pedro, nós temos ali o centurião dando a opinião dele sobre quem é Jesus, mas nós temos também agora o sumo sacerdote indagando a Jesus, ao próprio Jesus, sobre quem ele é. E Jesus vai dar uma resposta para ele. Qual é a resposta que Jesus vai dar? Quem tu acha que eu sou? Não. Tudo me lembro. Jesus, ele vai dizer que ele é o Filho de Deus. Então, essa é a opinião, essa é a informação privilegiada que o Evangelho de Marcos ele já entra nos dando. Que Jesus, ele é o Filho de Deus, ao qual a narrativa vai nos mostrar que os personagens humanos daquela época não sabiam quem era Jesus e não sabiam que Jesus era o Cristo. Então eles vão indagar. Indagar aqui é João Batista. João Batista falou, não sou eu. Tu é Elias? Não, não sou. Tu é o Cristo? Não sou. Tu é o profeta? Não sou. Então agora eles vão perguntar ao próprio Jesus quem tu é. Ele vai dizer, eu sou o enviado. Eu sou o Filho de Deus. Então a resposta de Jesus, ele vai dizer que ele é o Filho de Deus. Aí eles vão dizer, tu és Filho de Deus? Nós somos filhos de Abraão. Então eles vão indagar aquilo que Jesus estava falando e considerar isso que Jesus estava pronunciando como uma blasfêmia. Não é verdade? Então, nós temos aqui a opinião de Herodes sobre quem é Jesus, nós temos a confissão de Pedro sobre quem é Jesus, nós temos aqui a declaração do centurião sobre quem é Jesus e nós temos os sacerdotes indagando Jesus sobre quem ele é. Então nós vamos ver que o Evangelho de Marcos, a partir ele nos dá a permissão para que nós venhamos esquadrilhar profundamente sobre quem é Jesus. Quer conhecer Jesus? Vá lá, nos 4 sinóticos do Evangelho. Ele vai nos revelar sobre quem ele é sobre as nossas vidas. Porque no livro de Mateus ele é apresentado aos romanos. No livro de Marcos ele é apresentado aos judeus. Mas no livro de Lucas ele é apresentado aos gregos. E no livro de João ele é apresentado a nós, a igreja. Então no livro de Mateus ele é apresentado como Yeshua Hanatzari Vermelech Hayodi, ou seja, Jesus, o rei dos judeus. Mas agora no livro de Marcos, ele é apresentado como aquele que veio para servir. Ele veio apresentado, ele veio nos ensinar como aquele que é melhor servido que ser servido. Ele veio para nos ensinar que maior é aquele que serve. E ainda no livro de Marcos, ele veio para nos ensinar, diante da sua servidão, ele veio para nos mostrar que o menor do reino é maior do que qualquer coisa que nós possamos conquistar em um âmbito natural. Então ele está dizendo que vive uma vida espiritual, persevera até o final, ainda que seja o menor aqui na terra, no reino, ele vai ser. O que adianta? João Batista, ele era o maior dos profetas, considerado o maior dos profetas, mas o menor do reino é maior do que João Batista. Forte. Aqui nós estamos entendendo, então? Podemos prosseguir? Então nós vamos receber aqui a informação privilegiada de Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Ele vem revelando os personagens que ele é. Então vamos lá. Observe algo aqui.
que todos os confrontos de Jesus que ele tinha com os espíritos malignos sabiam corretamente sobre quem era Jesus. Mas os personagens da narrativa marcana, os personagens humanos, não sabiam. Mas todas as vezes que ele tinha um embate com o espírito maligno, o espírito maligno sabia quem ele era. É verdade. Né? Por que tu vem nos atormentar? Esporte, tá? Não está no tempo? Ainda está chegando o teu tempo. Na hora, pô, cara. Cala-te. Na Não hora. vai nada não. Então nós vamos entender que não tem como conhecer, ter uma profundidade, uma intimidade com Cristo, se não for diante de uma vida espiritual. Não tem como. Então nós vamos ver aqui que todos os confrontos que Jesus tinha com espíritos malignos, ele sabia corretamente sobre quem era Jesus. Ele tinha essa informação que as personagens humanas, na narrativa marcana, elas não tinham. Então nós vamos ver que os espíritos malignos, eles sabiam exatamente sobre quem era Jesus. Agora aqui, vamos compreender algo aqui. Isso aqui é importante da gente entender. Por que que as personagens humanas da narrativa marcana não tinham compreensão sobre quem era Jesus e os espíritos malignos, todas as vezes que Jesus tinha um confronto com eles, eles sabiam exatamente quem era Jesus. E não somente a natureza humana de Jesus, mas também a natureza como Deus. A natureza espiritual de Cristo. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles também sabiam quem era Cristo. Por que que os personagens humanos do livro de Marcos não sabiam quem era? E os espíritos malignos tinham a certeza, a precisão de quem era Jesus. Alguém pode dar alguma indagação, alguma opinião sobre isso? Por quê? Fala. Deixa eu ver os amigos de sala. Fala. Essa vai ver contigo. Podia ajudar os universitários? Oi? Podia ajudar os universitários? Não, meus amigos. São meus amigos. Os demônios sabiam por quê. Lucifer desceu, caiu. E eles sabiam também, por causa dele, quem era Jesus, o Filho de Deus. Que ia vir, porque é o mesmo que tentava Jesus lá no deserto. Não me lembro. Vou explicar por quê. Sinceramente não. Só é necessário entender e compreender quem é Jesus, quem leva e tem uma vida espiritual. Uma mente natural nunca vai entender aquilo que é do Espírito. A primeira coisa que nós precisamos entender, quando você lê as Escrituras, a primeira coisa que nos traz à memória é a narrativa de Jesus como um homem e não como Cristo. Então, o conhecimento que eles tinham sobre quem era Jesus era a personagem humana de quem era Jesus. Mas eles não conheciam Jesus ainda no seu nível, no seu ápice espiritual. Por quê? Diante dessa época, qual era o papel do Espírito Santo? Qual era o papel do Espírito Santo? Ele vinha, usava os profetas e ia embora. Ou seja, essa presença que nós temos hoje, essa morada que nós temos hoje, eles não tinham. E nós vamos ver que até os sumos sacerdotes, quando vão indagar a Jesus, ali diante de uma religiosidade, eles não sabiam quem era Jesus, porque eles estavam diante do verbo, eles estavam diante da palavra e não conheciam. Por quê? Porque eles conheciam a letra, porque conhecer a letra é diferente de receber a revelação por detrás da letra. Quem pegou? Amém. A letra mata, mas a letra, quando ela vem com o Espírito Santo de Deus, ela vivifica, ela transforma e ela traz vida e vida com abundância. Quem é que teve essa compreensão sobre a natureza celestial de Jesus, não a natureza humana? Quem nas Escrituras teve essa compreensão? Quem pode me citar um que teve essa compreensão? Não só o lado humano de Jesus, mas também a divindade de Cristo. Para Pedro? Para Nós Pedro? estamos falando isso aí. Bora, Pedro. Para Pedro?
Nós viemos dentro do carro falando isso aí. Eu vou passar para os meus amigos. Esse é divertido hoje, né? O apóstolo Paulo, ele é verdade. Paulo, Você também? dificilmente você vai ver Paulo citando sobre o nome de Jesus, sobre a natureza humana de Jesus. Paulo vai sempre indagar a natureza espiritual de Cristo, a divindade de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Então Paulo, ele entendeu a natureza celestial de Cristo, não somente o lado humano de Jesus, mas Paulo, ele entendeu que Jesus como homem, e ele também entendeu Jesus como Cristo. Ele entendeu a divindade de quem era Cristo. Ele sempre é Cristo. Sempre é Cristo. Então, portanto, que ele vai dizer: morrer é lucro. Viver o quê? Ele falava viver em Jesus? Não, viver é Cristo. Porque ele conheceu e trouxe para a vida dele tudo aquilo que era espiritual. Então, qual é o papel do Messias? Ser luz do mundo, ser luz aos homens, nos fazer enxergar aquilo que nós não enxergamos. Qual é o papel de Jesus? Nos conceder a salvação, a vida eterna. E qual é o papel de Cristo? Nos fazer adentrar nas mansões celestiais. Cristo nos concede a vida eterna, Jesus nos concede a vida eterna e nos concede a salvação. Mas Cristo, ele vai nos prometer aquilo que está no livro de João, capítulo de número 14. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu não vos teria dito. Mas eu vou vos preparar o lugar. Mas eu volto para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Então o apóstolo Paulo, ele não compreende só aquilo que é Logos. Quem lembra do que é Logos? Logos, quem lembra do que é Logos? Gente, O que é, pastor? O que é Logos? Fala para nós. Logos. Logos é uma palavra terrena. Não é calma não, tá? Logos. Entendeu? Logos Ah, é uma palavra terrena e rema é a palavra direcionada do céu. Isso, Nem cobrou. eu queria saber essa. Aí ele respondeu Eu essa. estou dando uma oportunidade para vocês. Olha, eu tô passando direto para Você você. é aluno, pode responder. O que falou? Você é aluno, não pode responder toda hora. Sempre tem aquele aluno que responde mais na Não, o Diego está brigando comigo. Você está perguntando da hora. Você Você não respondeu Você nenhuma. é o aluno. Essa daí, é mano. o aluno inteligente da turma. Não, falando, mas o professor perguntou um monte, não respondeu nada, só eu. Então, olha só. É, vou- Todos os encontros que Jesus tinha com o Espírito maligno, eles sabiam quem era Jesus. Então nós vemos um texto um pouco mais à frente que vai dizer: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares no céu. Mas nós já aprendemos sobre isso. Primeiro lá, depois aqui. Então tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligares no céu é desligado na terra. Porque no céu acontece primeiro, para que depois venha acontecer aqui. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para que depois venha se reverberar sobre o mundo natural. Quem é o governante? É a terra que governa o céu. Se todo mundo pegar o falando sobre reverberar. Reverberar? Reverberar. Aí eu falei, cara, o Deus falando para falar. Explica para nós essa palavra, eu estava vendo a mensagem, eu quero falar sobre isso. Quando se fala assim, reverberar, é algo que vai acontecer sobre a minha vida. É algo que vai ser tomado sobre a minha vida. Quando eu falo assim, o Espírito Santo de Deus, ele vai se reverberar sobre a minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer parte sobre a minha vida. Ele vai acontecer sobre a minha vida. Entendeu? Então nós vamos ver aqui que tudo que ligares terá sido, não será. Aí a pergunta é a terra que governa o céu ou é o céu que governa a terra? É o céu que governa a terra. Então tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para que depois venha se reverberar, venha acontecer no mundo espiritual. Até que estão me entendendo? Sim ou não? Vamos lá, Jesus já disse humanidade, acabamos disso agora. A pergunta é:
Fácil. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Sim. E como nas Escrituras? Quem é Jesus? Hã? Aí complicou. Se o Messias é o que veio trazer a direção, Jesus é o que veio trazer a salvação e o Cristo é o que veio revelar o reino de Deus para nós. Então entenda isso aqui, escreva aí para você não esquecer mais. Beleza. Quem é Jesus? Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem Jesus. Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem Jesus. Jesus é a humanidade de Cristo. E Cristo é a divindade do homem Jesus. Por isso que ele é chamado na Escritura Filho do homem e Filho de Deus. Entendeu? Sim. Então vamos lá, rapidinho. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Mateus 27. 46. Mateus 27, 46. Jesus, a humanidade. Vai. 27, 46, diz assim. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Sabachthani. Eli, Eli, sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta é: Jesus clama por um Deus ou clama por um Pai? Ele clama por Deus. Ele clama por um Deus. Então quem morreu na cruz do Calvário por nós foi um homem. Então Jesus, como homem, ele tem um Deus. Então vamos lá. Lucas 23, 46. Lucas 23. Então quem fala Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Não sabe. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Clamou o quê? Em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque E dito Jesus, isso, expirou. Jesus como homem, ele tem um Deus. Mas Jesus como um Cristo, ele tem um Pai. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós trazemos a existência de Cristo para dentro de nós não temos somente um Deus, mas nós temos um Pai. Então Deus não é Pai de uma humanidade. Deus é Criador da humanidade. Mas agora, quando o Espírito Santo de Deus ele entra sobre o meu espírito, que era pobre de personalidade, e o meu espírito se torna só um espírito com o Espírito de Deus, e eu ganho a personalidade de Cristo dentro de mim, eu já não tenho somente um Deus, eu tenho um Pai. Então ele vai dizer: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Aí agora, quando ele vai dar o seu suspiro, ele vai dizer: Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Por quê? Porque Jesus, ele é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem Jesus. Entendeu? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Quando ele está diante
na cruz do Calvário, que ele vai exclamar, quando ele acha que ele é desamparado, ele vai clamar por quem? Quem que ele clama em alta voz? Pelo Pai. Não. Ele clama por um Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora no ato da sua morte, do seu suspiro, ele já clama diferente. Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Então, Jesus como um homem, ele tem um Deus, mas Jesus como Cristo, ele tem um Pai. Ah, Deus não é Pai de uma humanidade, Deus é Criador. Deus é Criador da humanidade. E quando nós recebemos o direito de ser chamados de filho, é quando nós aceitamos e confessamos ao Senhor Jesus como único Salvador de nossas vidas. E nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, quando ele vai receber o Espírito, ele vai dizer, esse é meu filho amado. Quando o Espírito Santo de Deus repousa sobre ele, aí Deus vai dizer, esse é meu filho amado, ao qual tanto eu me comprazo. Então Jesus, diante da sua humanidade, Jesus, ele é a humanidade de Cristo e Cristo, ele é a divindade do homem Jesus. Só que nós precisamos tomar cuidado quando nós tiramos para o discernimento, porque parece que há duas pessoas, mas não é. É uma pessoa, mas com naturezas diferentes. Uma dentro de uma humanidade e a outra dentro da sua divindade. Então, quando nós tiramos para discernir, é necessário para que nós venhamos compreender isso. Jesus como um homem, ele tem um Deus, e Jesus como Cristo, ele tem um Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, a ti eu entrego meu Espírito. Então nós vamos ver aqui, ó, Jesus, ele é 100% homem? Sim ou não? Sim. Jesus, ele é 100% Deus? Sim ou não? Sim. Sim. Mas só que é o meu modo de ver, eu não gosto dessa narrativa, quando se fala que Jesus é 100% homem e que Jesus é 100% de Deus, 100% Deus. Por quê? 100% ele é o ápice de qualquer coisa. Então 100%, mas 100% vai dar 200%. E como que eu gosto de analisar esse texto? Isso eu estou falando de mim. Jesus, ele é totalmente homem e Jesus, ele é totalmente Deus. Porque 100% de um, 100% de outro vai dar 200 de alguma coisa. Então nós precisamos entender que Jesus, ele veio como totalmente homem. Então Jesus, ele é totalmente homem e Jesus, ele é totalmente Deus. Ou seja, ele é o homem. O alfa, o homem. Com 50% homem e 50% Deus, porque ele foi formado na mulher sem homem. Isso. Né? A formação dele foi 50% mulher que gerou e a outra porcentagem Deus. Portanto, que o texto vai dizer, Jesus, Adão, é o primeiro homem na terra e Jesus é o primeiro homem no céu. Tá? Então nós vamos ver aqui, isso é uma narrativa minha, um pensamento meu sobre a totalidade sobre quem é Jesus e sobre quem é Cristo. Eu não gosto desse negócio de Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Eu acho que seria muito mais formal, muito mais interessante dizer Jesus é totalmente homem e Jesus, ele é totalmente Deus. Até que nós conseguimos entender? Tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui? Acho que ainda tem 2 minutos para que nós possamos tirar. Tem alguma dúvida? Não. Sobre o que é? Então qual é a narrativa do Evangelho de Marcos que ela nos traz sobre quem é Jesus? A narrativa privilegiada sobre quem é Jesus. Tá. Ele é o Filho de Deus. Então vamos lá. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O Filho de Deus. Mas como nas Escrituras? Quem é Jesus? Essa é a narrativa de Marcos. Jesus, o Filho de Deus. A informação privilegiada pode nos dar, ao qual as personagens humanas de Marcos elas não sabiam. Ela sabia quem era Jesus, mas não sabia que Jesus era o Cristo, o Messias. Então Marcos ele começa a nos dar essa informação privilegiada sobre quem é Jesus. Mas agora, acabamos aqui de entender. A pergunta foi, quem é Jesus? Jesus, ele é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem, Jesus.
Então, para que possamos entender, quando perguntarem de uma profundidade sobre quem é Jesus, nós vamos sair daquela razoabilidade. Porque, pastor André, quando se pergunta para o ímpio que está lá fora sobre quem é Jesus, parece que a perspectiva do cristão e a resposta, ela é a mesma daqueles que estão lá fora. Jesus, ele é tudo para mim. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário. Jesus é aquele que se entregou, que deu a sua vida por nós. Mas, ao meu pensar, ao meu entender, o cristão, ele precisa ter uma perspectiva, uma profundidade diferente sobre quem é o autor e consumador de nossa fé. A nossa resposta, o nosso pensamento não pode ser o mesmo daqueles que não procedem da nossa fé. A nossa intimidade, a nossa profundidade de conhecimento sobre quem é Cristo não pode ser o mesmo daqueles que estão lá fora e que ainda não conheceram ao Senhor Jesus como nós conhecemos. Então você vai poder, dentro de uma profundidade, explicar para esse irmão, mas quem é Jesus? Jesus é o autor, o consumador da minha fé, é aquele que morreu pelos meus pecados, é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Mas quem, na tua concepção, quem é Jesus? Jesus ele é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem, Jesus. Então Jesus, ele vem, ele me concede a vida eterna, me concede o direito à salvação. Mas para que eu possa entrar nas mansões celestiais, é necessário ser introduzido Cristo dentro de mim. Vida de Deus e vida com Deus dentro de mim. E não é uma vida natural, é uma vida espiritual. Amém? Vamos lá, vamos se levantar, vamos orar para que nós possamos terminar no nome do Senhor Jesus. Deus, nós queremos louvar e agradecer o teu nome, Jesus. Porque a ti seja dada a honra, a glória, o poder, a majestade e o louvor e toda a adoração. Senhor Deus, obrigado por mais uma noite, Senhor, podemos trazer aqui para que possamos ter a revelação, Senhor, diante do teu Espírito, Pai amado. E buscar o nível de profundidade sobre quem tu és, sobre a nossa vida. Buscar a profundidade, Senhor, de que tu não és, Senhor, somente mais um dos profetas, não, Senhor. Mas tu é aquele, tu é o enviado, tu é o Messias, tu é aquele que veio para trazer a luz ao mundo. Tu é aquele, Senhor, que veio nos fazer enxergar o que antes nós não poderíamos enxergar, Deus. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, Jesus. Porque o Senhor nos garante, Pai amado, que aquele, Pai amado, que vencer e for até o final, Pai, a tua palavra nos garante, Pai amado, que o Senhor tem um lugar especial para nós, Pai. Mas nós entendemos que precisamos matar o nosso eu, o nosso querer e a nossa vontade, para que possa ter vida de Deus e vida com Deus diante de nossas vidas, Pai amado. Para que possa se reverenciar o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, Pai amado. Para que nós possamos sair daquilo que nós éramos e ser aquilo que o Senhor determinou que nós viéssemos ser. Pai, nós louvamos e glorificamos o teu nome por mais uma noite, que o Senhor nos trouxe para poder aprender da tua palavra. Senhor, a honra é tua, a glória é tua, o poder é teu, o louvor e toda a majestade seja dado a ti. Senhor, neste momento nós iremos, Pai amado, adentrar no culto de ceia, onde nós se assentamos em nome de Jesus, meu Deus. Porque nós entendemos que filho, ele não come das migalhas que o mundo tem para lhe oferecer. Filho, ele se assenta à mesa com o Pai. E hoje nós iremos se assentar à mesa contigo, Pai amado. E nós queremos engrandecer o teu nome por mais uma noite. Nos roubou, Senhor, esse direito de se assentar à mesa contigo. Pai, toma o primeiro lugar que é teu por direito diante desse culto. Nos dê um culto, Senhor, como jamais sentimos aqui neste lugar. Que vida venha assim render, Pai amado. E que diante do teu poder e da tua glória, nós viemos, Senhor, ter mudança. Não mudança de hábito e nem de comportamento, mas mudança de dentro para fora. Para que eu possa ver vida de Deus dentro de nós. Para que nós possamos transparecer, Senhor, a vida de ti e a dentro de nós. Assim nós te agradecemos, Senhor. E as palmas louvam ao Senhor. Amém. Ir a ti, minha adoração.
O Iva tá de novo. O Iva vai com a parede. O Iva vai fazer, vai. O Luiz não. Eu? Viu? Vai derrubar o negócio tudo ali. Vai derrubar o negócio tudo ali. Aonde? Já vai derrubar. Foi quando o Jesus chegou.